Este é o Canadá, um dos maiores países do mundo em massa de terra e um dos menos povoados devido à sua posição geográfica. Embora mais do que compense em termos de riqueza em recursos naturais, belas paisagens, segurança lendária e proximidade com o vizinho mais influente ao sul, são algumas das vantagens que tornam este país um destino popular para imigrantes de todo o mundo, e suas universidades mundialmente famosas a tornam um destino igualmente popular para estudos internacionais, mesmo com invernos tão impiedosos. Além disso, a taxa de natalidade é uma das mais baixas do mundo, o que significa que eles estão ansiosos por mais imigrantes. A maioria dos canadenses são gratos por deixá-los entrar no país, devido à falta de oportunidades em casa e outros motivos. Eles têm taxas de fertilidade relativamente melhores e também trazem dinheiro estrangeiro para aumentar o fluxo da caixa. Embora tenham uma desvantagem, que pode ser um dos fatores que contribuem para o aumento dos preços de propriedade. Como os números de imigrantes atingirão recordes históricos no Canadá, na verdade, os imigrantes agora representam mais de 23% da população canadense. Isso tornou a propriedade de uma casa inatingível, porque as propriedades nos subúrbios de Vancouver, por exemplo, estão vendendo facilmente por mais de 10 vezes o salário médio nacional, o que é potencialmente pior que os impostos sobre a terra cobrados dos residentes de Vancouver, o que significa que os residentes aposentados estão enfrentando a possibilidade de terem sido expulsos de casa, simplesmente porque estão tendo que pagar impostos com base em um preço de mercado que é quase 20 ou 30 vezes maior do que a compra original da propriedade. Os não canadenses recebem muita culpa pela crise imobiliária e se transformou em um grande problema sociopolítico. E a pandemia desligou quase todo o segmento de compradores estrangeiros. E os preços ainda atingiram o nível mais alto de todos os tempos. Isso rapidamente se transforma no argumento de que as pessoas têm o direito de possuir uma casa muito mais valiosa, simplesmente porque são cidadãos daquele país. O Canadá tem uma das dívidas mais altas em comparação com os níveis de renda. Elas são tomadas principalmente para hipotecas e alimentam o mercado imobiliário. Assumir a liderança no crescimento do setor manufatureiro no Canadá é algo impraticável. Os salários não permitiam competir com os países que têm uma força de trabalho de baixo salário. As importações baratas superam qualquer esperança de uma base de manufatura em grande escala. E isso está fazendo com que a indústria manufatureira existente mora lentamente ou dependa de subsídios do governo. Além disso, os gastos na saúde representam 12% do PIB, enquanto muitos brasileiros são rápidos em apontar falhas na saúde canadense. Então, por que a geografia do Canadá é tão complexa? Como ela prejudicou a indústria de mineração e sua economia como um todo? E, finalmente, quais desafios provavelmente prejudicarão a reputação do Canadá como um líder global na educação internacional? De várias maneiras, a geografia beneficiou muito o Canadá, como o fato de ter conexão terrestre direto com o primo mais influente ao sul. Isso fez com que o Canadá economizasse muito dinheiro em termos de defesa, porque ninguém em sã consciência vai invadir a América no século XXI. O outro é o México, que, ironicamente, é menos estável e é conhecido por suas estatísticas pouco menos impressionantes. A maior parte do comércio exterior do Canadá é conduzido com os Estados Unidos da América e são importantes parceiros comerciais. O Canadá ainda tem acesso ao Oceano Pacífico e Atlântico para negociar diretamente com a Ásia e a Europa. Entretanto, o Canadá é o segundo maior país do mundo em área, mas com 38 milhões de pessoas, é o 39º país mais populoso do mundo.
Semelhante à Austrália, o Canadá é um país vasto, mas em grande parte inabitável devido ao clima. O terreno, você veio para estudar economia e está tendo uma aula de geografia. Também um fator importante para entender como o país se desenvolveu afeta a política nacional e provincial, segurança nacional e política externa. E por que os Estados Unidos da América exercem influência em algumas dessas áreas? E sua população é estranhamente distribuída devido a essa realidade. Na verdade, a maior parte de seus habitantes se concentra em algumas regiões urbanas no sul do país. O grande tamanho do norte do Canadá, que atualmente não é arável e, portanto, não pode suportar sobrecargas humanas. E, como vimos, apesar de compensar em recursos naturais, é, no entanto, igualmente amaldiçoado. Antes da pandemia criar os preços do petróleo, o petróleo e gás representavam apenas 128 bilhões do PIB do Canadá, em perspectiva, porque um dos maiores desafios que o Canadá enfrentou em termos de petróleo foi competir no mercado global. O petróleo do leste, por exemplo, é um dos mais fáceis de se extrair e refinar, enquanto o tipo de petróleo que o Canadá tem em sua maioria são áreas bituminosas, um dos mais difíceis de se extrair e refinar e, acima de tudo, é muito caro. Isso significa que a economia do Canadá pode crescer e encolher com base nos preços do mercado global, e seus mercados de exportações dos Estados Unidos da América fazem pouco para protegê-lo desse impacto devido à população relativamente pequena do Canadá, as altas demandas do capital e o período de retorno de longo prazo para refinar são problemáticos. As refinarias do Canadá são menores por causa da escala menor do país e, em geral, estão operando abaixo da capacidade. Além disso, estar perto de uma grande cidade oferece um mercado e reduz o custo de transporte, bem como o acesso ao mercado de exportação para seus produtos refinados. Isso também é verdade internacionalmente. Por exemplo, uma refinaria de 45 bilhões na Índia está localizada perto de Mumbai, em um estado com 114 milhões de habitantes. Em vez de comprar gasolina, diesel e tudo mais e enviá-los separadamente de refinarias distantes, os proponentes parecem acreditar que será mais eficiente criar produtos tão diversos perto de onde serão consumidos. A mina canadense média tem uma margem de lucro menor devido a todas as despesas ambientais. Além disso, muitos países vão competir pela fábrica do iPhone, que transforma a matéria-prima em smartphone, ou um tronco em uma mesa, especialmente de forma sustentável e socialmente justa. É na exploração, regulamentação, mapeamento, extração e processamento primário, transporte e comercialização de commodities de recursos que o Canadá consegue se concentrar no ponto mais gordo da escala de lucratividade. Essas atividades naturalmente serão executadas mais próximas dos recursos originais, em oposição à manufatura voltada para o consumidor, que pode ocorrer em qualquer lugar do mundo para o qual as commodities possam ser enviadas. O Canadá ocupa o 39º lugar no índice de complexidade econômica, o que significa que sua economia é menos diversificada entre diferentes setores em relação a outros países classificados no topo da lista. No entanto, ainda é diversificado o suficiente, pelo menos muito mais do que a Austrália. Por isso, não será correto chamá-lo de país petrolífero, pois tem outros setores, incluindo o financiamento de construção imobiliária, seguros de automóveis e assim por diante. Além do mais, milhares de estudantes internacionais procuram as universidades canadenses por ser um líder na educação, estabilidade social e alta qualidade de vida.
O número de estudantes estrangeiros no Canadá cresceu de 239 mil para mais de 625 mil em 2022. Infelizmente, a infraestrutura para apoiá-los não acompanhou todo esse rápido crescimento. Isso significa que o Canadá tem sido muito próspero em muitos sentidos por causa disso. Convidar migrantes qualificados para uma economia tem uma correlação muito forte com o crescimento econômico, porque trazendo estudantes e trabalhadores qualificados, você também está trazendo seu dinheiro. Se um engenheiro da China se mudar para o Canadá, eles não virão de mãos vazias. Eles trarão consigo dinheiro e muitas vezes vão assumir uma função em que estão contribuindo significativamente mais para a economia do que recebem como salário. No entanto, como mencionado na introdução do vídeo, muitos imigrantes e estudantes internacionais lutam para ter acesso ao suporte adequado para suas carreiras, assistência médica e moradia. Eles contribuem por mais de 21 bilhões de dólares americanos para a economia do Canadá, pagando mensalidades e taxas estudantis até 5 vezes maiores do que as pagas pelos estudantes canadenses. Governos e instituições pós-secundárias precisam fazer investimentos reais para garantir que eles tenham uma experiência de alta qualidade enquanto estudam aqui. Fazer isso é politicamente correto e do interesse nacional. A inação prejudicará a reputação do Canadá e reduzirá o número de indivíduos interessados em emigrar e contribuir para o país. Sem a imigração, o rápido envelhecimento da população do Canadá resultará em uma força de trabalho cada vez menor, reduzindo o crescimento econômico e a prosperidade do Canadá. Um equívoco comum é que a maioria dos estudantes são ricos, mas isso não reflete a realidade para a maioria desses estudantes. Uma pesquisa recente constatou que 80% dos estudantes internacionais no Canadá estão preocupados ou muito preocupados com a capacidade de pagar sua educação. Muitas famílias indianas, por exemplo, hipotecam suas fazendas para sustentar seus filhos para estudar no Canadá. Estudantes internacionais muitas vezes enfrentam imensa pressão para ter um bom desempenho acadêmico. Erros relativamente pequenos, como uma reprovação em uma prova intermediária, podem levar a consequências nefastas, incluindo a deportação. Não é nenhuma surpresa que uma pesquisa recente tenha relatado que 55% dos estudantes internacionais no Canadá correm o risco de desenvolver depressão e que 50% correm o risco de um transtorno de ansiedade. Além disso, os estudantes internacionais estão entre os únicos residentes canadenses sistematicamente negados de acesso adequado aos serviços de saúde, com aqueles em Ontário, Yukon e Manitoba inelegíveis para o seguro público. Enfim, o Canadá precisará apoiar os programas que ajudam os estudantes internacionais a entrar na força de trabalho canadense, já que muitos lutam para encontrar um trabalho significativo e, ao mesmo tempo, não são elegíveis para subsídios salariais do governo. Apoiá-los em suas carreiras melhorará suas condições de vida e resolverá a escassez de mão de obra canadense. O Canadá deve aspirar a ser um líder mundial e oferecer aos estudantes internacionais uma experiência de alta qualidade, ao invés de simplesmente aumentar o número de matrículas. Obrigado por assistir, parceiro. Se inscreva no canal e deixe o like se gostou do nosso vídeo mais recente. E, como sempre, até no próximo vídeo.